padre, agora para o nosso último bloco aqui, a gente vai falar um pouco sobre as principais dúvidas que as pessoas têm sobre a fé católica. Uhum. Então, vários temas que eventualmente aparecem por aí já foram infinitamente respondidos, mas o brasileiro gosta de insistir, né? Então vamos lá, padre. Vamos lá. Qual que é a diferença principal entre veneração e adoração? Como que o senhor responderia isso? A adoração só se dá a Deus. Culto de latria. Eu submeto a minha vida a Ele e eu sei que Ele é o meu Criador, o meu Salvador, o meu Santificador. Somente a Deus nós oferecemos isso. É o primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás e somente a Ele prestarás culto. É o culto de adoração. Eu me ajoelho, eu me submeto. Veneração não é adoração. A veneração é o culto dulia. Para Nossa Senhora, a igreja dá o culto da hiperdulia, ao glorioso São José o culto da protodulia e aos demais santos o culto da dulia. Aquilo que eu falava agora há pouco. Eu olho para a vida dele, eu vejo as virtudes de Jesus na vida daquela pessoa e a abertura dela à graça me dá um sentimento de veneração. Eu a admiro e eu a venero porque eu percebo nela a correspondência à graça de Deus, a abertura aos valores do Evangelho, e eu tenho nessa pessoa um modelo e peço que ela, como está na graça de Deus, pelos méritos que ela adquiriu diante de Cristo, pela sua correspondência à graça, ela interceda por mim. Então tem um abismo muito grande, tem muito católico que chega alguém de outra denominação, vomita meia dúzia de versículos bíblicos mal interpretados e a pessoa cai. Todo mal católico acaba mais hora menos hora caindo nisso. Hoje em dia você tem também um movimento de jovens, que talvez nunca foram católicos de verdade, que acaba migrando para uma ou outra denominação, dizendo assim, porque lá tem seriedade. Então, para lá. Não é lá que lá tem seriedade, é porque você nunca foi um católico sério. É porque você nunca foi um católico convicto. Então aí chega alguém a pessoa nunca fez uma catequese bem feita, nunca se aprofundou na doutrina, nunca se aprofundou naquilo que é patrimônio, depositum fidem. Chega alguém com a conversinha fiada, meia dúzia de versículos falando, vocês adoram imagens, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, o outro. Não é bem assim. Em momento algum, a veneração se confunde com a adoração. Pela própria definição daquilo que é uma coisa e outra, latria e dulia, você percebe que são dois abismos. Uma coisa conduz à outra. Venerar o santo me leva a adorar o Deus 3 vezes santo. Eu olho para o santo e eu percebo nele a santidade que vem de Deus. Nós cantamos isso no Glória, só vós sois o santo. Então só Deus é verdadeiramente santo e fonte de toda a santidade. Exatamente isso. O Deus é fonte de toda a santidade. E ele fala, sejam santos porque meu Pai é santo. Porque meu Pai celeste é santo. O convite à santidade é feito por Deus. É a santidade de Deus, exatamente. Exato. Então você é participante, não uma santidade que emana de você, mas que brota de Deus. Dele. Exatamente. Ele é a beleza, ele é a graça, ele é a santidade. Exatamente. Ele é a verdade. Perfeito. E essa questão até de veneração, né? Veneração dos santos, veneração das imagens, etc. O segundo concílio de Nicéia trata sobre isso, né? Que a honra prestada, eventualmente, a imagem, ela se dirige ao protótipo, Exato. ou seja, aquele que está no céu. Então, quando, por exemplo, você beija a foto da sua mãe que morreu, da sua avó que morreu, você não está ali beijando... Não é o papel que é a pessoa. Você está dirigindo aquela ação àquela pessoa que já está com Deus. Exatamente. Assim é o culto às imagens. A imagem também é um sinal sacramental, é uma representação, porque nós estamos aqui nessa vida e nós carecemos dos sentidos. Teoria helemórfica de Aristóteles. O ser humano conhece quando ele experiencia, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela visão. Então, as imagens, pela beleza delas, nos ajudam a contemplar o quê? A beleza de Deus que agiu na vida da pessoa que ali está representada. Por exemplo, nós adoramos a Santa Cruz na Sexta-feira Santa. E aquele sentido, como aquilo preenche o coração dos fiéis. De beijar o Santo Madeiro, para que aquele sinal sacramental se torne na vida daquelas pessoas uma consciência afetiva do preço que a nossa redenção alcançou. Aquilo que nós beijamos nada mais é do que a maior demonstração de amor que nós vamos receber a vida inteira. O maior eu te amo que cada ser humano recebe foi dito no silêncio da cruz, na Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde. Quando veneramos as imagens de Nossa Senhora Aparecida, meu Deus do céu, aqui no Brasil às vezes já teve uma guerra no passado, até de chutarem uma imagem de Nossa Senhora em rede nacional,
né? Nós não adoramos aquela imagenzinha de 38 centímetros, mas nós veneramos como mãe de Deus, mãe de todos os brasileiros. João Paulo II dizia que em Aparecida, Cristo crucificado deu ao Brasil a sua própria mãe. Porque quando olhamos para aquela imagem, nós recebemos de Jesus mais uma vez aquele testamento: eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí os teus filhos. Brasil, Jesus olhou para o Brasil em Aparecida e disse: olha, eis aí os teus filhos. Beijar a imagem, venerar a imagem, nos remete em primeiro lugar a Deus e depois as pessoas que ali estão representadas e que se abriram também à graça de Deus. Mesmo porque verdadeiramente o culto de adoração é prestado no sacrifício da cruz, na missa. Na missa. É ali o verdadeiro sacrifício de adoração. Aliás, é a primeira finalidade da missa. O Concílio de Trento fala sobre as finalidades. Ela é sacrifício latrêutico, impetratório, propiciatório e eucarístico. Então nós estamos ali em primeiro lugar para quê? Para adorar, para prestar um culto de latria. A verdadeira adoração a Deus se dá na hora da Santa Missa. Nada na igreja, nenhuma oração sobrepõe a perfeita glorificação de Deus que é feita na Santa Missa. O resto é veneração. Exato. E eu sempre dou aquele exemplo, né? Imagina que a gente tenha lá a cruz verdadeira de Cristo que foi banhada com o sangue do próprio Deus, né? Quando a gente fala de veneração, a gente está falando que a gente está honrando a memória de Deus que passou... E está representada naquele... Exatamente. Como culto às relíquias. Exato. E que inclusive é bíblico, né? Acho que foi em Atos dos Apóstolos que fala que o pessoal pegava um pedaço da manta de São Paulo, algo do tipo, para curar a doença, etc. Ou seja, não é que São Paulo que estava curando aquelas doenças, era Cristo. Através da intercessão do apóstolo Paulo. Através da intercessão do apóstolo Paulo. Né? Inclusive até essa segunda questão, né? Nós pedimos a intercessão dos santos, né? E aí sempre responde, os católicos sempre, tá lá em 2 Macabeus. Aí o protestante responde, mas Macabeus não tá na Bíblia. Eu falei, meu amigo, mas tá lá na Bíblia, sim, tá em 2 Macabeus. Onde Judas Macabeus pede a intercessão, pede de fato para orar para aqueles que já morreram, né? Enfim, se o senhor puder explicar um pouco mais sobre isso, como que funciona, né, a veneração que temos aos santos. Eles são modelos, né, mas como que funciona essa intercessão? Eles participam, de fato, né, vamos dizer assim, como que é feito isso? O único mediador entre nós e o Pai é Cristo. Isso certo. Todavia, nós cremos no dogma da comunhão dos santos. Está no Concílio de Nicéia. Exatamente, é um dos últimos artigos do credo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, é o credo apostólico. Isso também expresso no credo niceno. Creio na comunhão dos santos. Para crer na comunhão dos santos, temos que ir mais fundo. A verdadeira Igreja de Cristo. São 3 dimensões. Igreja militante, que somos nós aqui, que ainda estamos militando rumo ao céu, lutando contra o pecado, lutando contra a concupiscência. A igreja padecente, que são aqueles fiéis que já estão salvos, todavia estão se purificando para poder entrar na visão da glória, o purgatório, e finalmente a igreja triunfante. A comunhão dos santos nos associa em caridade e intercessão àqueles que já tendo passado pelas agruras dessa vida, já entraram na posse da plena glória. Então nós temos que pedir a intercessão deles, porque o apóstolo Paulo vai falar, 3 coisas são necessárias, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. Fé e esperança para quem está aqui. Fé, esperança e caridade. Né? Mas fé e esperança, quem já entrou na glória, já exercitou essas virtudes aqui na vida. Só que a caridade, ela nunca passa, porque aqueles que já foram, exercem essa caridade como? Pedindo por aqueles que ficaram. Ao mesmo tempo que nós podemos também exercer a caridade não para com a igreja triunfante, mas para com a igreja padecente, rezando pelas almas do purgatório. Comunhão dos santos. Aqueles que estão já na eternidade pedem, oram, intercedem e exercem esse papel de caridade para conosco que aqui ficamos. E nós, para com eles, especialmente aqueles que estão na igreja padecente, podemos dar-lhes o sufrágio para que, entrando na glória de Deus, aquelas almas elas possam também continuar. E isso, Santa Zélia Guerrin, a mãe de Santa Teresinha, ela tinha muita devoção pelas almas do purgatório. Uma alma do purgatório, quando finalmente ela entra na glória, ela é eternamente grata àqueles que ajudaram, ela vai interceder. Então a intercessão dos santos se dá justamente por esse dogma da comunhão dos santos. Igreja militante, padecente e triunfante estão ligadas, e a intercessão, que nada mais é do que o fogo do amor de Deus, a caridade, une essas 3 dimensões. Perfeito. E, inclusive, enquanto o senhor estava falando, eu puxei aqui na Bíblia, que é sempre
os apologistas católicos sempre apresentam esse versículo como vamos dizer assim, uma evidência da intercessão dos santos na Bíblia. Uhum. Então, o tal do Apocalipse 5:8, né? E quando recebeu os 4 seres vivos e os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada uma harpa e taças de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos. Uhum. Ou seja, diante de Deus, eles apresentando as orações, né, do pessoal na terra para Deus. É a leitura do livro do Apocalipse. Exatamente. Né? São João tem a visão da Jerusalém Celeste. Inclusive, uma parte desse livro, um capítulo desse livro, se não me engano, é o 14, não me falha a memória. João tem a visão do céu lotado e aí pergunta, quem é essa grande multidão? E aí respondem a João, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Né? O céu não é para um grupinho, o céu é o espaço aberto, é para todos nós, todo batizado é um eleito para o céu. Aliás, Santo Agostinho dizia que no batismo nos é dado os selos Domini, o selo do Senhor, que é o Espírito Santo, que nos marca para o nosso destino. Nosso destino é a vida. No batismo nós recebemos esse selo e recebemos essa veste. A multidão é vista vestindo branco. Essa veste nós recebemos no batismo. Cabe a cada um de nós conservar a pureza dessa veste. E aí João fala lá no Apocalipse, são aqueles que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. O santo é alguém que se caiu, lavou, alvejou sua veste no sangue do Cordeiro nos sacramentos, levantou, se converteu e seguiu a vida rumo à meta da santidade, que nunca pode desaparecer do nosso coração. E aí, gostou desse corte? Então, se você quer assistir o programa inteiro, clique aqui.